Aí eu estudo o quê? Eu sou grande, eu vou estudar quem é grande. Ele estudou a Alemanha e esqueceu do México. A Alemanha estudou o Brasil e esqueceu do México. E aí... A gravata tá fora do lugar. Tá bom, aqui. Eu vou olhar para lá, porque eu gravar filme. Senta aqui, Conceição. Pode sentar aqui. Deixa eu botar lá então. Meu carregador de celular não vem pro cantinho, sente lá. É pra você sentar aqui, ó. Não, mas não pode sentar aqui, não? Desliga esse celular, porque na hora de gravação não atende o Olha. telefone. Se eu já sentou aí, eu boto aqui. Você tem um carregador? Só vendo ali. Pô, Conceição? Você botou o seu para carregar e o meu não ficou sem carregar. 10 horas pontual. Tenha paciência, amor. Por favor. Né? Tem um pouco de O senhor paciência. é pontual, né? 10 horas aqui pontual aqui. O senhor vigia. Hoje, viu? O senhor chega meia hora, tem que chegar meia hora antes. Meia hora antes, né? Mas hoje não deu. O senhor vigia, minha joia. Não é lá não? Não, aqui tá bom. Tá mais confortável. Aqui, eu chego a gravar, tá pronto, mas eu comprei. Cadê a internet daqui? Tem aí o GT. Beleza, já vi aqui. Aqui é o GT, pô. Essa é figuração. Se vê aí e saindo o negócio aí. Não tenho nada a esconder, não. Nada a temer se não correr da luta. Não foi? Nada a fazer se não esquecer o medo. Cadê? Pronto. 1 hora hoje, depois às 4 pra frente, 1h30, legal? Tranquilo. Chamando. Ok, som, testando, som. 10987947226 é o WhatsApp da sua joia. As principais informações, dicas e tudo sobre os seus direitos e deveres. A Voz do Trabalhador, sábados às 8 da manhã, aqui na Rádio Joia. A Voz do Trabalhador. Faixa de pedestres. Como o próprio nome já diz, a faixa é para a travessia dos pedestres. Não pare na faixa. Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários. Se eu estiver no Facebook aí, já pode entrar. Sintracapi e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Já pode entrar Rádio Joia. e compartilhar. Já está no ar. Tá lá já? No Facebook. No Depois Facebook. do repertório. Beleza, estamos direto ao vivo no Facebook. Muito bom dia a todos. Não estou me ouvindo não. Só ouve quando eu ligar o microfone. Então, legal. Quando o senhor começar a falar depois daquela abertura, mas o senhor, eles já estão lhe vendo. Apoio, Sindicato dos Condutores em Já estão comentando da sua gravata, do seu bigode. Muito bom, muito bom. Acharam bom? Let's go, let's go. RádioJoia.com, em seu site da sua Rádio Joia. Toda terça, 2 da tarde, tem Som de Papo. Um talk show com muita informação e descontração. Já ligou o microfone aí? Tá liguei, tá ligado. Não, Som, deixa eu ver. Aqui que liga. Som, É, fica tranquilo. som. Agora. Som. Agora não precisa falar som não, pode entrar normal. Certo? Bom, beleza. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui na radiojoia.com, www.radiojoia.com. Um grande abraço ao nosso amigo Coscova da produção, ao nosso querido Magno Lavínia, o presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. A Rádio Joia fica aqui na UGT, na sede da UGT Bahia, União Geral dos Trabalhadores. Um grande abraço a todos os trabalhadores e todos os sindicatos filiados à UGT, União Geral dos Trabalhadores. Estamos mais uma vez com um programa educativo, um programa informativo, Conexão Conhecimento. E para reiterar bastante isso, porque é importante que o senhor e a senhora tenha essa informação, é que nós estamos firmes e fortes com o convênio que nós firmamos com o Sindicato dos aposentados, né, pensionistas e pré-aposentados da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Temos recebido várias pessoas e nós estamos também com sindicatos técnicos de enfermagem, várias pessoas nos procurando. Nós temos uma equipe multidisciplinar, inclusive para a questão desta equipe multidisciplinar, para a questão de orientação jurídica, muito importante, mediação de conflitos e a questão da clínica social, o Centro Doutrinário da Consciência Cósmica em Vilas do Atlântico, com grupoterapia, toda sexta-feira à tarde. Nós estamos aqui para justamente promover a saúde mental do senhor e da senhora, dos nossos conveniados.
Então nós temos lá a terapia da constelação familiar e sistêmica, nós temos a psicanálise junguiana, nós temos as grupoterapias, nós temos a meditação mindfulness, nós temos o reiki, certo? Nós temos o coach específico Life, que é o coach da vida, o coach PNL e psicanalítico, que é um coach totalmente diferenciado para tratar disfunções como ansiedade, depressão, transtorno do pânico e outros, ansiedades generalizadas, etc. E nós temos agora o coach de relacionamento, o senhor e a senhora que tem um problema de relacionamento afetivo, homem, mulher, casal, nós estamos com o coach de relacionamento, o coach PNL, psicanalítico de relacionamento, nós vamos falar sobre isso. Mas nós estamos também, e uma grande novidade, eu quero dizer, e mandar um abraço aqui para o Sargento Pires, nosso amigo Sargento Pires, que é o presidente da Associação dos Policiais Militares da Reserva, policiais militares e bombeiros da Reserva, e que nós temos também a possibilidade da filiação dos membros da ativa, sejam dos bombeiros, sejam dos policiais militares. E lá nós temos a questão do policial militar, da ativa ou da reserva. A ativa é uma filiação especial, porque nós somos uma associação de reservistas da Polícia Militar e dos bombeiros. Nós estamos atendendo toda terça-feira, a partir das 9 horas, das 9 às 12, no edifício Lar Brás, sala 603, a partir do dia 10 para a semana, terça-feira, todas as terças-feiras, das 9 horas às 12 horas, das 9 às 12, edifício Lar Brás, sala 603, no Comércio, ali na Avenida dos Estados Unidos, de frente à Caixa Econômica Federal. Nós estamos ali atendendo o senhor e a senhora, na Avenida dos Estados Unidos, Caixa Econômica, Salvador, Bahia, de frente à Caixa Econômica, edifício Lar Brás, sala 603, das 9 às 12. Atendimento com orientação jurídica, atendimento com terapia de constelação familiar e sistêmica, terapia mindfulness, que é da meditação, terapia junguiana, né, que é a psicanálise junguiana, e o coach PNL psicanalítico. Nós estamos atendendo ali, inclusive o coach também de relacionamentos. A grande questão é que nós temos uma equipe multidisciplinar para fazer esses atendimentos. E que é importante que o senhor e a senhora saiba que, neste momento do atendimento, pode surgir a mediação de conflitos. O casal, ao invés de se separar na justiça, ele pode ter uma mediação de conflitos, ou seja, formalizar um acordo entre as partes, ou voltar, ou se separar, enfim, sem precisar uma demanda judicial, já que a mediação de conflitos ela é aceita e muito bem aceita pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça de todos os estados, inclusive do estado da Bahia, em que a gente manda um abraço aí a todos os membros do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, principalmente pela mediação de conflitos, que é muito importante que a gente possa sentar na mesa e mediar os conflitos. Não é possível mais que a gente continue com tanta demanda e às vezes sem necessidade. Mas, e aí, os senhores podem nos ligar, nós temos através do Zap, atendimento exclusivamente através do Zap, devido à demanda ser muito grande, então a gente só atende pelo Zap. O Zap é 719-9103-0089, 719-9103-0089, 719-9103-0089, 719-9103-0089. É o nosso Zap, esse atendimento é exclusivo para o Zap. Se filie, se cadastre no Zap e mande a mensagem para a gente que a gente vai lhe atender. O atendimento no edifício Lar Brás, sala 603, na Avenida dos Estados Unidos, de frente à Caixa Econômica Federal, todas as terças-feiras, a partir do dia 10, iniciando o plantão agora efetivo, todas as terças-feiras, das 9 até as 12 horas, nós estaremos aqui firme e forte no edifício Lar Brás. Muito importante que o senhor e a senhora possam comparecer para o atendimento multidisciplinar que nós estamos oferecendo para os policiais militares e bombeiros da ativa e também da reserva, certo? Muito importante o senhor e a senhora que é policial militar participe desse nosso programa de atendimento, certo? Então este grupo visa atender 719-9103-0089. Caso queira mandar um e-mail, o e-mail está ficando vovô, não é, Coscoba? O e-mail já está ficando mais para trás, mas é usado ainda. Então vocês podem mandar para o meu e-mail pessoal. Eu
tenho e-mail pessoal, gostaria que o senhor mandasse para mim pessoalmente, que eu analiso tudo aqui com a nossa Natália Grumbach, a nossa assessora. Um grande abraço, Natália, bom dia, está conosco. A Natália tem a minha senha, é minha assessora, e ela analisa diretamente todos os e-mails, faz um relatório minucioso. A Natália é de extrema competência, a Natália Grumbach, a nossa grande assessora, a doutora Natália Grumbach. Ela é minha assessora pessoal, ela analisa todos os apps e todos os e-mails e passa para mim todas as informações, e nós fazemos questão de atender a todos, e com presteza e com celeridade. Então, pode anotar no meu e-mail, por favor. Professor, tudo por extenso minúsculo, professor, tudo por extenso a palavra, PROFESSOR. Doutor, D-O-T-O-R, tudo por extenso minúsculo, professor doutor Martinez, com EZ. Aqui já temos mais chamadas aqui. Eu peço a Natália, por favor. Natália, atenda aqui, por favor, Natália. Atenda aqui, a Natália já está atendendo aqui, mais uma ligação chegando, certo? Natália Grumbach, a nossa assessora, a doutora Natália Grumbach, atende diretamente isso. Então, professor, tudo por extenso e minúsculo, doutor, D-O-T-O-R, por extenso e minúsculo, Martinez com EZ, @hotmail.com. Professor doutor Martinez, @hotmail.com. A gente atende também pelo e-mail. E pelo nosso zap, 71991030089. Muito obrigado por poder ajudar o senhor e a senhora a auxiliar. Esse é o nosso papel. A nossa clínica social e nossa equipe multidisciplinar também na esfera social. Eu estou recebendo aqui um processo que eu tenho que comentar. Eu não comento processo por questões éticas, não digo nome nem nada. Mas como eu sou professor universitário de Direito, Psicologia Jurídica e Psicanálise, eu posso comentar a nível de processo educacional, a nível de compreensão. Então o processo aqui é o seguinte, a pessoa está apavorada porque é o seguinte, o processo começou em 2004, vejam só, eu vou fazer uma análise aqui desse processo, que o processo começou em 2004. Se trata de uma pessoa que está ligada ao nosso atendimento, tá? O processo começou em 2004 e foi dado um início de uma ação judicial para cobrança de aluguéis e de condomínio numa vara civil. Para todo mundo entender, a vara civil é a justiça comum. E depois entrou-se no juizado. Ora, neste momento existe a prevenção. O juízo que primeiro conheceu da causa, ou seja, aquele que primeiro viu a causa, tocou na causa, despachou, certo? Foi o juiz, o excelentíssimo senhor doutor juiz, muito brilhante, por sinal, estou vendo aqui o nome dele, um amigo, e ele despachou em primeiro lugar. Então ele é juiz prevento. Ou seja, não pode se colocar em outra justiça, porque isso gera o quê? Conflito de competência. Certinho? Conflito de competência. Ao gerar esse conflito de competência, as decisões que foram feitas no juizado, posteriores às decisões do juízo civil, elas são nulas de pleno direito. E a sentença se torna inexistente, porque foi praticada por um juiz que é incompetente. Eu gostaria de frisar bem a questão da competência para que não fique dúvida. Competência não significa capacidade de fazer. Aqui, quando a gente fala o direito, no programa Conexão Conhecimento, é para explicar. Para o senhor e a senhora que está assistindo, que às vezes não tem conhecimento de direito. Não significa competência no sentido de saber fazer, ser competente, ser hábil, ter habilidade, não é isso. A competência significa a capacidade que ele tem de falar em nome da justiça, naquele caso. Quando o juiz perde a capacidade de dizer o direito, de falar em nome da justiça, tudo que ele fizer, os atos que ele fizer, a sentença é nula. Então são chamadas sentenças inexistentes. Pode transitar em julgado, pode acontecer o que for. Isso se reverte. Eu estou mandando aqui para o senhor, Natália, por favor, Natália Grumbach, telefona para o nosso constituinte aí, que pediu essa orientação, o nosso associado, para dar toda essa orientação a ele. Todos os atos posteriores a essa sentença são chamadas sentença inexistente. Pode transitar em julgado na cabeça do juiz, o que for, pode até o recurso não ter tido resultado, mas ela é nula de pleno direito. Então existem remédios jurídicos, como mandado de segurança, como a querela nulitatis insanabile, que hoje a querela nulitatis insanabile, ela resolve também questões constitucionais, questões que firam o direito constitucional. E o direito constitucional ele tem um princípio básico, que é o princípio do juiz natural. O que é o juiz natural? É aquele juiz que tem a competência, volto a dizer, não é a capacidade
de fazer, saber fazer, entenda bem, competência jurisdicional, de jurisdição, competência de tocar no processo, de falar no processo e estar dentro da circunscrição dele, do território nacional, né, da terra, por exemplo, Salvador, Tabuna, ou seja, e dentro desta competência está incluso também a questão de não ter outro juízo que já tocou na causa, que já falou na causa. Então, essa sentença é sentença inexistente. Isso com mandado de segurança, estou dando aqui a orientação, pode ser revertido, ou com a querela nullitatis insanável, já que no juizado não existe a ação rescisória. Então, nós utilizamos a querela nullitatis insanável. O que é a querela? É o nome latim, querela nullitatis insanável. São vícios insanáveis que ferem a Constituição Federal e ferem também a questão de citação, etc, etc. E, nesse momento, como feriu um princípio do direito constitucional, que é um princípio do juiz natural, porque esse juiz do juizado não seria o juiz natural, começou com a juíza, agora um juiz, não, estão sentenças inexistentes. Essa sentença é inexistente, inexiste essa sentença para o mundo jurídico, porque o prevento é o juiz do juizado. Ele é o prevento. Esse juiz do juizado, ele é o juiz que tocou primeiro na causa, que primeiro despachou. É o princípio da prevenção. Essa sentença é nula de pleno direito. Tudo que ela disser não vale para o ordenamento jurídico, certo? Eu fico assim assustado com isso que eu posso caracterizar, posso chamar de um erro da justiça, um erro judiciário. Sem medo de errar no que eu estou falando, qualquer jurista poderá analisar este caso e ver que é um caso que é um erro judiciário. Eu não estou aqui analisando o caso concreto, porque eu não posso fazê-lo. Eu estou analisando apenas a nível de conhecimento, processo educacional, processo cultural. E nesse processo de conhecimento, processo cultural, nós estamos trabalhando para mostrar ao senhor, à senhora, a verdade dos fatos e os erros que possam ter ocorrido. Evidentemente que esse erro pode ser resolvido através da querela nullitatis insanável. A querela nullitatis insanável, ela não é muito utilizada aqui na Bahia, mas precisa ser utilizada como ação rescisória das decisões do juízo de primeiro grau, né? Quando já, entre aspas, a trânsito julgado. Trânsito julgado quer dizer não haveria mais recurso. Não, há sim, porque a sentença é inexistente. Inexistência desta sentença. A sentença é inexistente. Não produz no mundo jurídico nenhum efeito jurídico. Não produz no mundo jurídico nenhum efeito jurídico. Muito claro isso. Não produz no mundo jurídico nenhum efeito jurídico. Certinho? Fica bem clara essa posição. A segunda colocação aqui é com referência a esse processo todo eivado de vícios insanáveis. Eles tinham 2 fiadores nesse contrato. Então, os fiadores, eles apenas se responsabilizam pelo contrato. Contrato de 30 meses, o contrato findou esse contrato, acabou a responsabilidade deles. Para eles continuarem com a sua responsabilidade de fiança, seria necessário e importante que tivéssemos então uma aceite dele para prorrogar o contrato. Então, até aquele momento, todos os valores foram pagos. Condomínio, aluguel, tudo foi pago. Então, aqueles fiadores não podem entrar na lide. Foram colocados de forma irregular, ilegítima. E é impossível que a gente aceite uma situação de irregularidade e ilegitimidade no polo passivo como réu. Então, eles foram colocados de forma ilegítima, porque o contrato venceu e não houve a concordância dele, a anuência deles em prorrogar a fiança. A fiança não se prorroga. Inclusive, isso é uma decisão que saiu até no Jornal à Tarde, no Jornal de Grande Circulação aqui em Salvador, Bahia. O senhor que está nos ouvindo aí, em São Paulo, Rio, e até agora nós estamos recebendo aqui de Natália, só um minutinho, uma interrupção. Diga, Natália Grumbach, nossa amiga, mandando aqui um recado para mim, deixa eu ver aqui o que é. Natália sempre manda recado. Em São Paulo, uma situação parecida está ocorrendo. A gente fala, o leigo fala que é parecido, mas eu tenho que analisar o caso, para ver se é parecido, se é igual. Sei que as pessoas se colocam na posição das outras, é natural, mas vamos analisar o caso com mais vagar. Natália, anote direitinho o recado aí, é também um associado, ou seja, está ligado à categoria, nós estamos defendendo. Muito obrigado, Natália, por sua intervenção. É importante. Então, na realidade, o Supremo Tribunal Federal, voltando aqui,
ele já decidiu que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, vencido o contrato venceu hoje, venceu o contrato hoje, e os fiadores não prorrogaram, não assinaram a prorrogação, não anuíram, não concordaram em continuar como fiadores, certo? Porque o contrato é pacta sunt servanda, fechou, acabou. Eles não concordaram, eles não mais são fiadores. Dali para frente, está tudo pago, não pode ser colocado no polo passivo ou na posição de réus. É uma irregularidade, ilegalidade, ilegitimidade do polo passivo, dos dois fiadores que estão sendo colocados. Então, está errado esse outro ponto, outro ponto que pode ser combatido nessa decisão errada, equivocada, com vícios insanáveis, eivada de vícios insanáveis, ou seja, cheia de vícios insanáveis, poluída de vícios insanáveis. Então, o Supremo Tribunal Federal, peraí, Natália, um minutinho, Natália novamente interrompendo, tem mais uma ligação, nós estamos chovendo aqui, muito obrigado, eu fico feliz, mas eu peço um pouco de paciência que eu tenho que terminar o programa no horário certinho, que a produção está me cobrando aqui. Ligação de São Paulo, ligação do Paraná, ligação do Rio, ligação de Salvador, do interior da Bahia, e aqui é um brasileiro que está nos brindando, ligando dos Estados Unidos, do Massachusetts. Muito obrigado por sua audiência, muito feliz. Mas vamos continuar aqui. Peço que não me interrompa, não sei se seria uma coisa de urgência, por favor. Então, o resultado da história. Nós temos aqui o Supremo Tribunal Federal, que definiu, a Corte Maior do país é o Supremo Tribunal Federal, definiu já que a sentença, o contrato de fiança findo, sem anuência, sem a concordância dos fiadores, eles não podem se responsabilizar pela prorrogação. Está terminado. Neste caso concreto específico, está tudo pago, aluguel, condomínio. Então, os fiadores não podem figurar no polo passivo. Não podem. Estamos recebendo aqui mais uma pessoa amiga nossa aí, que está, a doutora vinda de outro estado também, né, de Recife, que está aqui me olhando. Um prazer estar com a doutora aqui. Não quer participar porque não se maquiou, doutora, vinda de Recife, e trazendo aqui um grupo de colegas advogados, né? Aqui o estúdio está cheio, mais de 10 pessoas. Muito obrigado por essa audiência. E não querem participar, são tímidos ou não se maquiaram direito. No próximo, quero vocês aqui. Então, gente, muito obrigado. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele já definiu o Supremo Tribunal Federal, já definiu que os fiadores, terminado o contrato, está tudo em dia? Tá. Não quiseram, não concordaram com a prorrogação. Não tem responsabilidade pelo período prorrogado, só pelo período contratual. Neste caso específico, no período contratual, estávamos com tudo em dia. Neste período, na fase contratual, nós estávamos com tudo em dia. Nós estávamos, quer dizer, eu falo em nome do nosso constituinte, né? E levo o caso sem dar nomes, só a nível educacional. Então, a parte estava com tudo em dia. Então, ilegítimo, ilegal, arbitrária a posição de colocar no polo passivo os réus como fiadores, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, terminado o contrato de locação, os fiadores não concordaram em prorrogar este contrato, inexiste a responsabilização dos mesmos. Então, o segundo grave erro neste processo. O processo está eivado de vícios insanáveis. Eu fico muito triste quando um processo eivado de vícios insanáveis, ele precisa ser revisto, porque a injustiça não pode ocorrer. A justiça, ela tem um pilar, um dos pilares da justiça é os formalismos, os pressupostos legais. Porque se a gente rasgar os pressupostos legais, como é que a gente vai fazer justiça, né? Não existe, então, a justiça no caso concreto. Realmente, esse processo está eivado de vícios insanáveis, está cheio de vícios, cheio, poluído, acabado, aniquilado. Não pode continuar um processo desse a ter vigência. Isso é um absurdo dos absurdos. Então, o primeiro ponto é esse, que é a sentença inexistente. O segundo ponto é a ilegitimidade dos fiadores. E agora, esse processo continua na fase de execução. Entre aspas, suposto trânsito em julgado. Porque não existe o suposto trânsito em julgado. Inexiste o trânsito em julgado nesses casos. Inexiste o trânsito em julgado nesses casos. Inexiste. Porque a sentença ela é inexistente.
Porque existe um juízo prevento, que é o juízo da vara civil. Esse juízo da vara civil está prevento, foi o primeiro a tocar. E, no confronto, a jurisprudência e a doutrina diz, no confronto de duas decisões, ou de dois conflitos de competência, do juizado e da justiça comum, prevalece a justiça comum, por sua competência mais robusta. Certo? Sua competência é de uma justiça mais forte. Então, prevalece a justiça comum. Não existe a prevalência do juizado. Além do mais, ele foi julgado antes, despachado antes, juízo prevento. A prevenção é um instituto do Código de Processo Civil. Quanto à questão, esses dois pontos, os fiadores estão fora e a sentença é inexistente. Prossegue a sentença. Há o falecimento do exequente. Quem é o exequente? O exequente é quem executa, quem seria o autor da ação no juizado. Ele foi a falecer em 2010. Pasmem, em 2010, ao falecimento deste senhor, autor desta ação. Em 2010. Nós estamos em 2018. Quando a parte ré descobre isso, agora em 2018, que a parte ré não tem bola de cristal, né? Se tivesse, estaria jogando a loteria esportiva e não fazendo defesas. Então, quando descobre isso, quem tem a obrigação de fazer isso é o autor. Promover em 30 dias, depois do inventário, a habilitação sucessória, ou seja, habilitar os sucessores através do espólio, através de algum sucessor, alguma forma de habilitação. Ele não faz isso. Não existe isso. Não é feito isto. São 8 anos. Vou repetir. São 8 anos. Mais uma vez a repetição que é importante. 8 anos se tendo uma postulação de um exequente, que é a pessoa que tem o poder de executar, ele estando falecido. Quais são os sintomas, vamos utilizar a linguagem médica, quais são os sintomas que isso pode ocorrer, quais são as causas, a etiologia disso, e quais são as consequências disso? Vamos lá, as consequências são gravíssimas, porque nós estamos diante de, o advogado recebe uma procuração de uma pessoa viva. Quando essa pessoa vem a falecer, todos os poderes outorgados ao advogado, eles deixam de existir. Porque os poderes outorgados ao advogado, delegados ao advogado, que o advogado tem poder, é quando a pessoa está viva. Se a pessoa vem a falecer, quais são a pessoa, um morto pode dar procuração? Coscova da produção, um morto pode dar procuração para o advogado? Não. Coscova disse que não, nosso produtor-chefe. E aí, quando Coscova diz, é para valer. Meus amigos, até um leigo, até uma criança sabe que um morto não pode outorgar a procuração. Então, a procuração, quando o morto vem a falecer, quando o morto falecer é engraçado, né? Quando há o falecimento da pessoa, me perdoe a trocadilho, a palavra errada, né? Mas corrigindo aqui agora, quando a pessoa vem a falecer, certo? Os poderes que ela deu para o procurador perdem o que nós vamos chamar em direito de eficácia. Perdeu os efeitos. Então, se a pessoa postula de 2010 até 2018 em nome do falecido, é uma falsidade. É uma falsidade. Falsidade ideológica. Além de ser uma falsidade ideológica, é uma situação de total, digamos assim, ineficácia. Os atos praticados são nulos de pleno direito. E o direito vem amparar essa situação desastrosa que é feita. Negligência, inércia em fazer, sem falar em dolo, sem falar em vontade deliberada de lesar e sem falar em ocultação de algo aí, como falsidade ideológica e tudo. Não estou julgando aqui, não estou falando no caso concreto, mas estou apenas analisando de forma geral, educacional, aqui o programa Conexão Conhecimento. E o senhor e a senhora tem que ter conhecimento disso. Então, veja só. Então, a partir desse momento em que você recebe essa procuração e a pessoa vem a falecer, todos os atos que você praticar depois do falecimento dela são nulos de pleno direito. Ora, tudo que o advogado escreveu não tem valor nenhum, porque o processo não tem valor. Ele é nulo de pleno direito.
os atos praticados pelo juiz, todos os atos são anulados. Tanto é que do momento de 2018, nesse caso concreto, ex nunc volta, retroage para anular tudo. Ora, anular tudo. E qual é a consequência jurídica dessa anulação? São 2 posicionamentos dentro da doutrina. O primeiro, esse processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. Ou seja, sem tocar no mérito, devido às nulidades, é dada a baixa nesse processo. É a primeira posição. É a baixa desse processo. Agora, evidentemente, aí nessa posição, resta saber da prescrição ou não. Prescrição o que é, gente? Para todo mundo entender. Prescrição é um tempo que a pessoa tem para ajuizar as ações, para mover as ações. Passado esse tempo, a pessoa perde o direito de mover aquela ação. Perde o direito de estar postulando, de estar brigando por aquele direito. Para o leigo entender, tentando uma linguagem bem simples, né? Que o programa é Conexão Conhecimento. Aqui o senhor e a senhora têm conhecimento. Ligue 719-9103-0089. Toda terça-feira, Edifício Labraz, sala 603, na Associação dos Policiais Militares do Estado da Bahia. Reservistas e ativos, bombeiros e policiais militares. UGT, União Geral dos Trabalhadores. Então, nós perdemos todo esse tempo que foi feito, esses 8 anos, é nulo. Então, se dá baixa no processo, a primeira hipótese, e permite-se que a pessoa entre com outra execução, com base naquele suposto título, já que o título está eivado de vícios insanáveis e a sua sentença é inexistente. Né? Mas vamos imaginar que pudesse fazer isso. A segunda posição, a qual nós nos filiamos, eu me filio principalmente, é que a pessoa não pode postular 8 anos e ficar impune. Não existe na justiça, principalmente para o direito civil, para uma dívida, a imprescritibilidade. O que é imprescritibilidade? É uma forma de não prescrever. O direito fica ad eterno. A vida toda você poder fazer o que quiser com esse direito. A vida toda você faz o que quiser. Não pode ser. Nesse momento inexiste no direito pátrio, no direito brasileiro e muitos direitos internacionais, a imprescritibilidade. Então existe a prescrição. E aí nós vamos falar de prescrição intercorrente. E o que é prescrição intercorrente? Prescrição intercorrente é aquela prescrição que é feita dentro do próprio processo, durante o curso do processo. Então se fala, no caso de aluguéis de condomínio, em prescrição de 5 anos, certo? Passados 8 anos, aí doutora de Recife, passados 8 anos, está dando até risada aqui, o pessoal, os advogados dando risada aqui, que é um caso hilário, né? Na verdade é um caso hilário de um erro gravíssimo, né? Eu não posso nem dizer que esse erro seria da justiça, porque é da parte ex-adversa, da parte autora, porque a justiça também não pode adivinhar, não é verdade? Não é o erro da justiça, a justiça agora tem que corrigir, sanar esse vício. Mas está dando risada. 8 anos, uma pessoa falecida, postulando na justiça, brigando na justiça, né? Que coisa maravilhosa se isso se perpetuar. Isso é muito grave. Isso é muito grave, doutora. Está dando risada aqui, mas é sério, é grave. 8 anos postulando na justiça e não existe a pessoa já faleceu. Imagine que situação. Então existe a prescrição intercorrente. Ou seja, a dívida não existe mais. Não existe mais, poxa, a pessoa vai dizer, poxa, a dívida não existe mais. Se ela existia anteriormente, uma hipótese, né? Mas vamos dizer que você foi inerte, você foi negligente, você praticou de falsidade. Foscova, caiu um pouco ali a luz, o que acontece? Caiu a luz? Ali. Nada. Tudo normal? Tudo normal, então caiu a luz, mas não tem problema nenhum. A luz continua normal, não caiu luz, hein? Não. Então é um erro aqui, não existe o erro judiciário, existe nessa da parte, existe o erro aqui do advogado que nos fala. A luz continua, a luz não caiu. Ela está piscando apenas e vai reacender. Ela está piscando e vai reacender. Então ela está piscando, então é um flash. Então, houve a inércia, meus queridos amigos e ouvintes da rádio joia.com. Inércia, falsidade ideológica, negligência, e a parte tem que ser punida por isso. E a punição que a justiça vai dar na esfera civil é simplesmente a perda do direito de cobrar aquela dívida. A pessoa não tem mais o direito de cobrar aquela dívida. Deixa de ter o direito de cobrar a dívida.
a pessoa deixa de ter o direito de cobrar a dívida. Não tem mais o direito de cobrar a dívida. Sem falar nas esferas de indenização, porque a outra parte que sofre com isso, porque é um sofrimento, um processo judicial, tem despesas, tem custas, a outra parte que sofre esta violação pode entrar com ação de danos materiais e danos morais. Na esfera de danos materiais, nós temos o dano emergente, que é aquele que você gastou imediatamente, e o lucro cessante, o que você deixou de ganhar ao estar cuidando daquele processo. Você foi para uma audiência, você foi no escritório de advocacia, você é um taxista, por exemplo, você deixou de ganhar R$500 naquela manhã. Você foi 10 vezes, você teve prejuízo de R$5.000, dano emergente. E o dano moral é o sofrimento psíquico, o sofrimento é a dor que você teve em depois saber que está sendo enganado. E que o pior de tudo, eu faço um alerta, esse processo nós vamos levar às últimas consequências. Está até se ligando aí para fazer um acordo, mas nós vamos levar às últimas consequências, conexão, conhecimento. Caso real que eu estou trazendo para o senhor e a senhora. Caso real. A justiça tem que agir. Nós vamos pleitear e com certeza acreditamos no Poder Judiciário, principalmente o nosso Poder Judiciário. Nós vamos pedir sim e nós vamos exigir que seja dada uma indenização por dano moral. Dano moral. Eu acredito em dano moral mais de 100 mil. A doutora está aqui piscando o olho para mim que 100 mil não paga não, que isso passa de 1 milhão. E que percam os imóveis dele, para eles aprenderem a não fazer isso com os outros. Isso é um absurdo, isso exige uma reparação de indenização. O outro ponto que nós podemos arguir, já que tomamos ciência disso agora, ao Ministério Público na esfera criminal, porque isso é crime, vou repetir, isso é crime de falsidade ideológica. Crime de falsidade ideológica. Não tenho dúvida sobre isso. O outro ponto eu não gosto de arguir, porque eu sou corporativista, né, pastor? Não deixo de ser. Se o advogado fez, ele errou, né? Eu não gostaria de ter que representá-lo na OAB. Porque, colega, né? Se ele errou, né, Coscoba? Todo mundo erra, você é um ser humano, né? Então, eu sou corporativista, eu não sou falso, não tenho máscara, entendeu? Eu sou corporativista, então eu não vou aconselhar o meu constituinte a fazer isso. Se ele quiser fazer, eu não posso prendê-lo, né, Coscoba? É um direito dele. Mas eu não vou fazer em respeito ao colega. Mas o colega errou. E eu peço, não estou dizendo nome, não estou dizendo nada, peço a ele que não erre mais assim. Ou ele pode ter sido, inclusive, até enganado pela parte, porque também o advogado não tem a obrigação de saber. Aqui é justiça, aqui a gente não faz nada tendencioso. O advogado, né, Coscoba, não tem a obrigação de saber que a pessoa morreu. Ele está postulando lá. A família, esta sim, que merece uma ação de criminal, de falsidade. Esta sim deveria ter avisado ao patrono. O patrono, por isso que não é bom, Coscoba, a gente advogar para a família, tá certo? Eu aconselho a todos os colegas, não advoga para a família não. Em terapia a gente não trabalha terapeuticamente com familiar ou com amigo. Por quê? Porque a gente tem que manter a distância profissional, entendeu, Coscoba? Porque quando você advoga para a família não sei o que, te enrola, você acaba se envolvendo. Estou até sendo bonzinho com os colegas que estão nesta enrascada, porque isso é uma enrascada. Agora, não venham para cá exigir, eu estou mandando um recado logo de público, não estou dizendo nome, nada, estou fazendo um programa Conexão Conhecimento, mas não venham para cá exigir mundos e fundos nessa cobrança não, porque está eivada de vícios insanáveis. Então, estão pedindo fazer o acordo, a gente pode fazer. Está tudo bem, mas não venha com essa historinha não, porque vocês estão totalmente errados, e eu estou aqui apenas ainda sendo muito condescendente, não é verdade? Vocês já entenderam, não é isso? O pessoal está aqui dando risada, já entenderam. 8 anos, Coscova, um senhor falecido postulando em juízo. 8 anos. A justiça não tem, vamos ser sinceros, tem honesto. O juiz tem milhões de processos. Eu gosto de ser justo. Não estou falando um caso concreto, estou falando um caso hipotético para apenas com um professor. Eu vou levar isso às últimas consequências e à sala de aula, mesmo fechar o acordo, sem dar o nome, não tem problema nenhum. Mas vamos ser sinceros, o juiz tem milhões de processos. Pode o juiz ficar adivinhando que você morreu? O juiz não tem culpa. Na verdade, quem tem culpa é a parte. Principalmente a família, que sabe que quando um ente querido morre, tem que avisar a todos os processos que eles estão, para habilitar seus sucessores, né? Quem age de boa fé, né, Coscoba? Habilitar o inventariante, e se não o faz, não está agindo de boa fé. Aí há a litigância, em direito a gente chama, a litigância de má fé, o dolo, a intenção dolosa de lesar.
Nós não vamos brincar nesse processo. Estamos recebendo os colegas para fazer acordo, porque eu sou uma pessoa educada, eu acho também que mais vale um mau acordo que uma boa questão, né, Coscoba? Coscoba está aqui comigo, mais vale. Mas não fique pensando que estão em posição de exigir muito, não, porque por trás disso aí, debaixo do tapete, né, Coscoba, tem sempre coisa que se a gente analisar, a gente vai puxar o tapete, vai sair muita coisa errada nesse processo. Sem falar lá no inventário deles, que eu não quero entrar, porque é uma coisa deles lá. Não cabe a nós aqui. Da outra parte, eu falo porque eu trouxe o caso concreto aqui do nossa pessoa que pediu ajuda. Não cabe a nós aqui, a gente está entrando no inventário dos outros, se um está lesando o outro, se não está, é problema dele lá. Agora, que nós podemos processar o espólio, podemos, dando moral e dando materiais. E que isso é falsidade ideológica, é. E que isso é um erro gravíssimo, é. E que a justiça tem que corrigir, é. Aqui comigo é a verdade. Eu estudei direito para ser assim, para ser justo. Então, agora, eu também fiz o curso de mediação de conflitos. Né? Aí eu quero agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, muito obrigado pela água. Falando muito, tem que beber uma aguinha, né? Eu fiz o curso, Coscoba, no Tribunal de Justiça, eu quero agradecer aqui o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que promoveu esses cursos maravilhosos, né, Coscoba? O curso de mediação e conciliação, né? É importante, né, que as pessoas não pensem só em brigar, pensem em mediar, né, Coscoba? Com certeza. Fazer acordo e cada um cede um pouco e resolve o problema para evitar abarrotar o judiciário. Mas que isso está errado, tá? Eu tenho que dizer, tenho, vou continuar dizendo, tenho, e c'est fini, como dizem os franceses. Os franceses dizem c'est fini. E c'est fini é para resolver, ou seja, não é possível que um processo desse possa continuar. Então nós estamos conversando com o senhor e a senhora e mostrando os casos concretos. Nós vamos falar sobre o Tribunal do Júri, vamos falar também sobre sua saúde mental. Esse programa é um programa rico, conexão, conhecimento. É conhecer as coisas e trazer caso concreto. Eu gosto sempre de trazer em sala de aula, como professor de Direito, e Psicologia e Psicanálise, eu trago casos concretos para a sala de aula. Casos da vida real, sem dar os nomes. E esses casos sem dar os nomes eu trago para aqui. E aqui, nesse programa, e na minha sala de aula, na nossa sala de aula, minha não, porque a gente não tem nada nesse mundo. Nossa, a gente discute o problema sem dar nome. Isso, legalmente, é perfeito para um processo educacional. Aqui nós estamos recebendo, Natália aí vai passar para mim agora, recebendo mais informação. Eu peço aos senhores que estão nos ligando, que estão mandando zap, uma gentileza, eu peço de coração. Tem um pouco de paciência, porque estou recebendo reclamação, o telefone não está parando, o programa está em alta, e, infelizmente, né? Isso deve causar inveja a alguém que está do outro lado, paciência, né? O que vai me mate, né? O que eu posso fazer? Inveja mata, né? O que eu posso fazer? Não adianta, a gente vai fazer o acordo, fica tranquilo aí, vocês estão apavorados, eu sei disso, mas a gente não vai tripudiar. Um rei não tripudia de outro, já dizia o rei Salomão, não é verdade? Não se tripudia das pessoas. E eu fiz o curso de mediação, quero agradecer ao Tribunal de Justiça da Bahia, um grande curso que foi feito, justamente para que a gente tenha um pensamento não demandista, mas um pensamento de mediação. Agora, colocar as coisas processuais, certas ou erradas, eu aqui não abro mão disso, na minha vida nunca abri, tenho 18 anos de advocacia, não vou abrir mão disso e continuo nessa linha. E procuro ser correto, sério, com as pessoas. Lógico que nós todos, seres humanos, temos falha, não vou tripudiar a falha dos outros, porque isso não é justo também com o correto. Natália vai trazer mais um pedido aqui, agora de coração mesmo, aqui por exemplo, o e-mail está dizendo, não sei o que está acontecendo, uma travada aqui no meu e-mail, está saturado, as ligações estão estourando, a gente não está suportando, o zap não está aguentando, por favor, tenha um pouquinho de paciência, se não conseguir falar com a gente agora, terça-feira eu estou no edifício Labras, terça-feira, 603, Avenida Estados Unidos, dá uma passadinha lá, pega um táxi, pega um Uber, estou ali para falar com eu vou atender cada um, se precisar aumentar o horário, eu vou atender cada um, fica tranquilo, se não conseguir falar agora, tenta mais tarde de tarde, nós estamos atendendo até à noite também, à noite nós estamos atendendo, não se preocupe, nós estamos nesse projeto, é um projeto social, está estourando o telefone, eu peço que não liguem agora, porque não vão conseguir, está direto em comunicação, o e-mail deu uma travada, não sei o que é, eu acho que tem muita coisa, e o zap também parece que deu uma travada aqui. Coscova, o programa está em alta, travou tudo aqui, viu, Coscova? Travou tudo, Coscova. Isso é uma felicidade para a gente, porque o programa está bombando de audiência. Travou tudo. Natália Grumbach, deixa eu tomar minha água, Natália. Pelo amor de Deus, Natália. Pelo amor de Jesus. Natália Grumbach está cheia de papel aí.
cheia de gente ligando. Eu não estou aguentando. Eu estou brincando porque eu gosto de vocês de coração, mas estou brincando de felicidade, de alegria, que o programa está tendo uma audiência assustadora, certinho? E aí eu estou até preocupado, né? Passar as grandes televisões, né? Aí que eles vêm para cima da gente mesmo, né? Concorda comigo? Ou então, uma opção, contratam a mim, Coscova, né? Para uma TV dessa grande, né, Coscova? Aí ganha dinheiro, ganha, Coscova? Deixa eu tomar minha água. Natália Grumbach aí, vamos ver o que é que traz aí, Natália. Ô, Natália, me traga a coisa certa, por favor, Natália. Pô, não traga um monte de papel, não, pelo amor de Deus, Natália. Natália Grumbach aí, fazendo mais um caso. Ó, tá tendo um caso em Alagoinhas que é parecido com esse. As pessoas realmente se transportam, né? Eu tenho que analisar o caso, eu peço ao senhor, a senhora de Alagoinhas, todo respeito, todo carinho, eu tenho que analisar o caso de vocês, não estou duvidando de vocês não, vocês são leigos, mas eu tenho que analisar para ver se é igual a esse caso, porque geralmente um caso não é igual ao outro, não pode ter casos diferentes. Então, vamos analisar direitinho e eu vou ajudar vocês, vamos buscar mediação de conflitos, ela bota as duas pessoas na mesa, estamos no edifício Labraz para fazer isso, terça-feira, a partir do dia 10, das 9 às 12, Avenida Estados Unidos, de frente à Caixa Econômica Federal, chegou lá, pegou o elevador, pegou o Uber, falou comigo, rapidamente resolveu, vamos colocar as duas partes na mesa, vamos falar com os advogados, vamos mediar, né, Coscova? Faz um acordo, faz a mediação, o Conselho Nacional de Justiça está apoiando a mediação, o Tribunal de Justiça está apoiando a mediação é lei no novo Código de Processo Civil, a mediação é lei federal, então todo mundo, no mundo todo, a mediação. Nos Estados Unidos, e aí eu estou indo aí em janeiro na Universidade de Massachusetts, um grande abraço a vocês aí, pessoal da Universidade de Massachusetts, né? Manda abraço aí para o Juninho, que já está indo para lá, que é um grande amigo, que vai fazer grandes negócios lá, empresário, o Juninho, que está indo com sua senhora mãe. Então, um abraço para você, Juninho, um grande abraço aí, que você tenha sucesso e que você possa cada vez mais aglutinar brasileiros aí nos Estados Unidos, que é uma terra maravilhosa. E nós estamos indo na Universidade de Massachusetts fazer essa palestra lá nos Estados Unidos. Então, justamente, a mediação é uma forma de melhorar. Nós temos que conviver com nossos irmãos em sociedade de forma pacífica. O direito é o médico dos conflitos, então ele tem que viver de forma pacífica. O programa está muito bom, quero agradecer. Ligue 71991030089. 71991030089. 71991030089. Liga pra gente. Perdão, eu vou corrigir, não é ligar, mande zap, porque a ligação não tem mais como receber ligação. Manda zap, se cadastra, estamos ampliando a memória do celular, fazendo tudo direitinho para atender vocês. Então vocês vão receber a nossa orientação jurídica. Então nós estamos aqui para atender vocês com calma. Em última análise, tentar, que é o caminho, é a mediação de conflitos, é a conciliação dos conflitos, sem dúvida nenhuma. É o caminho para pacificar a sociedade. Então, mande abraço a todo o pessoal aí que não está no Brasil, que está nos Estados Unidos, e que os Estados Unidos cresce com a mediação. Nos Estados Unidos você tem hoje, até em crime, em júri, você bota lá para sentar com o promotor, para fazer um acordo, para poder evitar julgamentos de grande monta, de grandes delongas, e que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que vai ocupar a máquina do poder público estatal, e é custo, é caro. Então a mediação ela resolve o problema seu, da outra parte, da justiça, da sociedade, e a gente pacifica a sociedade, que é o objetivo do direito máximo, é a pacificação com justiça social, pacificação social com justiça social. Então nós estamos aqui para atender o senhor e a senhora, fico muito feliz com isso. O programa, infelizmente, quando a gente faz o que gosta, está indo embora, faltam 10 minutinhos, é difícil. Labraz, a partir do dia 10, das 9 às 12, nós estamos atendendo. É ali na Avenida Estados Unidos. Entrou na Avenida Estados Unidos, passou pela Caixa Econômica Federal, aqui em Salvador, Bahia. Sobe ali no elevador, 603, Associação dos Policiais Militares, Reservistas e Ativos, Policiais Militares e Bombeiros. Grande abraço ao Sargento Pires, nosso presidente da Associação dos Policiais Militares e Bombeiros da Ativa e Reserva. Grande abraço também ao nosso Eduardo, que é diretor. Grande abraço ao Júlio, enfim, a todos os policiais militares, ao meu amigo, que foi meu aluno e vai voltar a ser, que está terminando o curso, ao policial Robert Mário, que é um grande amigo. Tive alunos na pós-graduação, na graduação, coronel, capitão. Muito obrigado a vocês por estar podendo servir a classe, certo? Nós estamos servindo também,
Estamos atendendo também ao Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Pré-Aposentados da UGT, União Geral dos Trabalhadores, com a mediação de conflitos, com a orientação jurídica, com as terapias de constelação familiar, coach, PNL, psicanalítico, a equipe multidisciplinar para atender o senhor e a senhora. Mande o zap 719-9103-0089. 719-9103-0089. Aqui nós estamos realmente com o estúdio cheio, os colegas vieram de Recife. Eu quero agradecer. Eu acho que eles vieram para assistir o Jogo do Brasil sexta-feira. Aí passaram por aqui para me visitar. Mas é um prazer estar aqui com mais de 15 advogados. E agora nós estamos sabendo também que estão chegando pessoas aqui no nosso estúdio. Nós não podemos, infelizmente, atender aqui, mas o que eu puder atender na orientação, Coscova está aqui pedindo também, com certeza a gente vai fazer isso, porque a gente faz um trabalho humanista, faz um trabalho social. Você que está aqui no estúdio, pode me esperar um pouquinho lá fora aí, que eu vou atender direitinho, bata um papo com o seu programa, com uma pessoa. Não é o local ideal, entendeu? Mas nós estamos com um estúdio cheio, são mais de 15 pessoas aqui, e lá fora, um bocado de gente também chegando para fazer o atendimento. Isso é bom porque o programa está bombando, o programa está tendo audiência e nós queremos aqui o programa ter audiência. Aqui nós estamos na radiojoia.com, www.radiojoia.com. Um grande abraço aí ao meu amigo de Málaga, um amigo brasileiro que eu conheci aí em Málaga, na Espanha. Tive o prazer de conhecer, está mandando aqui um abraço, está assistindo lá o programa. Internet hoje em dia, né, no mundo todo, né, Coscova? É uma coisa maravilhosa, né? Está assistindo, pediu para eu gravar a reprise no nosso YouTube, nós vamos gravar e mandar para você aí, meu querido amigo. Grande abraço. Málaga está fazendo um friozinho aí forte, hein? Eu tive aí em Málaga, na Espanha, faz um friozinho forte aí. E Estados Unidos também faz um friozinho forte. Nosso clima aqui que é um clima maravilhoso, certo? Mas estamos juntos aqui e cada vez mais procurando atender o senhor e a senhora dentro das suas necessidades, procurando te orientar, fazer um trabalho, principalmente um trabalho social. Eis a nossa questão, certo? Meus amigos, o programa foi dedicado hoje a este caso, que é um caso gritante, que a gente tem que repetir um pouquinho. São 8 anos postulando em nome de uma pessoa falecida. Só tem 2 saídas. 8 anos, doutora. O que é que a senhora acha? 8 anos postulando em nome de uma pessoa falecida. Só agora que se descobre isso. Já pensou? 8 anos você ir na justiça falando para uma pessoa, falando em nome de uma pessoa, agindo, o judiciário dando respostas, e a pessoa já morreu. Mas, doutor, não para de dar risada aqui, porque é um caso hilário. Qual é a consequência disso? Prescrição. Prescrição intercorrente. Ou seja, a dívida deixou de existir.